mudança de temperatura nos faz mudar não somente alguns hábitos, mas como também o nosso guarda-roupa. Com o frio e as baixas temperaturas à vista, chegou a hora de colocar as roupas mais quentes na frente do armário. Hábitos como comer uma boa sopa quente ou colocar uma linha para queimar também nos ajudam a enfrentar as baixas temperaturas. Assim como nós, nossos pets também sentem os impactos do frio. E afinal, o que fazer para não vê-los congelar? É o que nós vamos ver neste episódio do Direto ao Ponto do Correio do Povo. Eu sou o Felipe Ur, sejam bem-vindos. Como cuidar dos nossos pets com a chegada do frio? Este episódio do Direto ao Ponto entrevistou o médico veterinário João Pereira Júnior, mais conhecido como JJ. Formado pela Universidade Luterana do Brasil, JJ tem mais de uma década atuando na área, em clínicas de pequenos animais e na área de cirurgia e reprodução de grandes animais. Atualmente é presidente do Sindicato Médico Veterinário do Rio Grande do Sul, o Sinvet, e é proprietário do canil JJ, de criação exclusiva da raça Pastor de Shetland. JJ inicia a nossa entrevista explicando as principais consequências do frio para os nossos bichinhos, como o aumento das doenças crônicas. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre essa área que tanto me alegra, que é a medicina veterinária. O inverno, apesar de parecer inofensivo, ele pode agravar várias doenças, principalmente doenças crônicas, né? Favorecer infecções respiratórias e até impactar no bem-estar do animal, né? Então, fazendo muitas vezes ele entrar em estresse e esse estresse aumentar o nível de cortisol e a gente ter uma baixa imunidade e ter maiores problemas, né? Então, realmente, a gente tem que se preocupar com essa chegada desse frio, em trazer melhor conforto aí para esses animais, para que isso aconteça da forma mais tranquila possível, né? Essa questão fisiológica, ela acontece, é natural, é normal, mas que ela aconteça de uma forma tranquila para que haja menos estresse, menos nível de cortisol, com isso uma menor baixa imunitária, vamos colocar assim. Com certeza há mais casos de doenças crônicas, tá? Hipotermia já é uma situação mais extrema, que já é mais difícil de acontecer. Acontece, a gente viu bastante problema, casos de hipotermia nas enchentes aí que a gente teve no Rio Grande do Sul, né? Mas aí o que aconteceu? Eram animais mal alimentados, né? Ou sem alimentação, aí também já em hipoglicemia, vamos colocar assim, ou próximo a isso, molhados, né? E com frio, ou seja, juntou tudo para dar errado, vamos colocar assim, infelizmente, né? Mas normalmente quando tem o animal úmido, o animal molhado e o frio, aí a gente começa a ter um grande risco de ele entrar em hipotermia, que é o caso de não conseguir chegar na temperatura corporal necessária, né? Mas isso é mais comum de a gente ver em filhotinhos, tá? Recém-nascidos. Aí, por ele ter esse sistema ainda não completo, né? Então, ele não consegue chegar na temperatura corpórea pelo sistema, né? O sistema dele é deficitário nesse primeiro momento. Então, é preciso que o humano intervenha nisso, botando caminha, bolsa de água aquecida, mantendo aquela temperatura ali por volta dos 30 graus, né? Aí vai depende da fase do filhote, vai variando ali a temperatura que tem que manter o ambiente, mas aí a gente está falando de neonatos, né? Então, recém-nascidos. O profissional também ressalta a importância de uma alimentação reforçada nos dias de frio, mas também alerta para os riscos que isso pode vir a causar. É necessário ter um suporte maior nutricional. Só que esse suporte a gente fala com muito cuidado, porque às vezes as pessoas, hoje a gente já está vendo um problema sério nos pets de obesidade.
Então a gente fala com cuidado nessa questão do aumento, porque tem animais que não precisam aumentar. Eles, na verdade, com essa queima calórica, eles vão talvez chegar num peso mais ideal. Então tem que tomar esse cuidado, e aí é importante conversar com o veterinário para saber se o animal está no peso certo, se não está, se deve aumentar ou não essa suplementação calórica aí. Mas sim, mas ele tem um aumento de necessidade energética, sim. João também explica como cada tutor deve diferenciar o cuidado de acordo com a raça do seu cachorro. O profissional destacou que algumas raças devem receber um cuidado maior, como os famosos linguicinhas, de pelo curto, e também alerta para alguns exageros, que na verdade podem prejudicar os animais, como o uso de vestimentas inadequadas. A gente tem visto a humanização dos animais, que por um lado ela é bacana, por outro lado ela é patológica, né? Então, quando a gente vai falar um pouco especificamente sobre a questão do frio, é legal de a gente já tocar nesse assunto, porque a gente vê muitas vezes as pessoas botando excesso de caminha, cobertor, roupinha. E em algumas raças é importante. Quais são as raças? Raças de pelo curto, tá? Raça de pelo curto normalmente tem mais dificuldade de se aquecer porque perde não vai ter o subpelo, né? Aquele pelo bem. Vou dar um exemplo de uma raça que tem bastante subpelo, tá? O husky siberiano, por exemplo. Colocar a Uhum. mão embaixo do pelo, tu vai sentir um pelo, parece uma lã, assim, é um pelo denso, não é aquele pelo que balança, vamos colocar. Então, aquilo ali mantém um calor assim bem de uma forma bem satisfatória para eles. Então não necessita a roupinha, não necessita grandes cuidados com o frio no sentido de manter a temperatura, porque esse subpelo já vai fazer isso. Agora, cães de raça que tem pelo curto, por exemplo, o Dachshund, o Bulldog francês, Bulldog inglês, apesar de o Bulldog inglês ter bastante camada de gordura, né, eles têm, já são gordinhos por natureza, e a gordura também ajuda a manter a temperatura, mas eles são fiorentos, né? Então, raças assim, que tem pelinho curto, normalmente a gente precisa dar uma ajuda para ele. Pode ser com uma roupinha, pode ser num ambiente mais com reversa de vento, já consiga manter mais aquecido, né? Então, a gente teria que dar esse suporte. Cuidado sempre com as roupinhas, porque se molhou, então às vezes o animal vai para a rua para fazer xixi, volta para dentro de casa e aquela roupinha pegou umidade. Umidade com calor predispõe a fungo. Então, muito cuidado com essas roupinhas nessa questão aí de dermatites, de fungos. Né? Então, tem que tomar um cuidado especial nesse sentido. A gente vê também que tem muitos animais que não são acostumados com roupinha. E aí o tutor quer colocar e o animal se sente completamente desconfortável. Né? Então, isso também seria contra o bem-estar do animal. Né? Não é porque está Sim. querendo fazer o bem que está fazendo bem. Né? Então, não é só o desejo, tem que ver se realmente está conseguindo, se o animal está confortável. Né? Tem muito uma questão também de adaptação, né? Então, tem Uhum. animais que desde pequenininhos são acostumados a ficar no frio, não vai ser depois depois de adulto que tu vai precisar começar a colocar mais coberta, roupinha nele. Porque ele já é climatizado, ele já está acostumado. Então a gente brinca de ver muito na internet, né? O pessoal bota, dá um exemplo assim, o Dachshund, né? O linguicinha, a linguicinha na Alemanha, aí ele uma foto dele na neve. Linguicinha Ah, nos Estados sim. Unidos, aí bota uma foto dele na neve. Aí o meu linguicinha em casa, aí ele tapado de coberta, só com os olhinhos de fora. Então, é uma brincadeira, é óbvio, mas é muita questão da adaptação, né?
Então, da onde, desde quando ele vem daquela forma e tal, se adaptou bem assim. A gente vê muito o Pinscher da mesma forma, né? O Pinscher também veio da Alemanha, então é uma raça que vem de um país gelado, originalmente é acostumado com frio, mas aqui a gente vê eles sentindo muito frio, né? Eles realmente se tremem bastante, né? Quem tem Pinscher sabe. Então, Sim. então é muita questão da adaptação também, né? Isso é importante, é saber se o Uhum. animal está adaptado ou não e cuidados com excessos, né? Cuidado com excessos. Você quer cuidar demais, mas para o animal acaba ficando desconfortável, né? Eu vi uma moda que teve aí um tempo, agora a gente não vê mais tanto, mas era das botinhas, né? Então o pessoal colocando botinha para os cachorros sair na rua e tal. Acho complicado, sabe? Sim. Vai bastante contra aí a natureza do animal. João alerta para aqueles tutores que costumam colocar roupas em seus pets e depois postar na internet. E destaca alguns detalhes para os cães que têm mais pelo. Para brincar, para fazer a foto, para ficar bonito, ok, né? Mas quem faz, quem tem, vai saber que o animal mesmo vai tirar. Ele não vai suportar aquele calor, né? Uhum. Como tu bem falaste, eu sou criador de cães, crio cão da raça Pastor de Shetland. Tem um subpelo bastante grande. Uh, eu normalmente falo, pessoal, pode botar a caminha bem confortável, peluciada, ele não vai ficar, ele gosta de ficar em piso gelado, né? Ele sente calor, então ele gosta de se resfriar. No inverno, para ele, é perfeito. Eles ficam com a pelagem bonita, aumenta a pelagem, esse aumento da pelagem já é para proteção deles. Então, realmente, eles buscam o local mais adequado, né? Então a gente não ofertar, deixar à disposição para eles é bacana, tá? Então ele tem à disposição, se ele quer ele vai, mas eu garanto que cães com subpelo denso não vai buscar local muito quente, né? Ele vai buscar zonas mais frias. O médico veterinário também frisa o cuidado com cães braquicefálicos, que têm o nariz para dentro, como o boxer ou o bulldog francês, e ressalta a importância da vacina para o seu pet. O nariz é um órgão de defesa do animal e aquecimento do ar também. Então, quando ele tem esse Ele é nariz uma espécie achatado, de termômetro, né, João? ele não chega a ser um termômetro, ele é um órgão de defesa, já que vai fazer filtro, mas é também um órgão de aquecimento do ar. Uhum, Ele vai, importante vai isso. fazer tanto um filtro ali, quanto também aquecer o ar. E cães que são braquicefálicos não têm, ou têm muito reduzido, né? Então, isso predispõe também a maiores problemas respiratórios, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E qual que seria o ideal, no modo geral, para todos os cães, tá? Mas principalmente para cão braquicefálico? É antes do inverno, ou o quanto antes, então, os ouvintes, né, que estão nos acompanhando aí, o quanto antes fazer a vacina da gripe dos cães, que existe vacina para isso, né? Então, com isso já consegue diminuir bastante os problemas aí respiratórios, porque às vezes são problemas que a vacina não está contemplando, mas por ele já ter uma imunidade contra alguns vírus ali, ele já Sim. não pega outras doenças. Isso a gente vê muito em equinos também. Você está ouvindo o Direto ao Ponto do Correio do Povo. Neste episódio, estamos vendo os cuidados que devemos ter com os nossos pets neste inverno. No primeiro bloco, o médico veterinário João Pereira Júnior, o JJ, nos deu dicas sobre os cachorros. Agora, o profissional fala sobre os cuidados que devemos ter com os nossos gatos. O felino ele é muito friolento, né? Ele tem bastante frio e a gente observa muito, acontece muito acidente até de ligar o carro e o felino tá ali tipo, esquentando no motor ou na parte de trás ali na É surdina, né? verdade. Isso justamente porque ele busca locais quentes para se aquecer, né? Então esse é um cuidado que as pessoas podem ter aí para
ao sair de casa, porque pode acontecer, né, os felinos buscarem esses locais aí, e acaba às vezes acontecendo acidente. Dentro de casa, quem tem fogão a lenha, quem tem lareira, observa também que muitas vezes eles buscam ali a lateral do fogão ou da lareira para se aquecer também. E aí tem que tomar muito cuidado com os acidentes, né? Porque realmente acontece, eles vão ali quando está numa temperatura X, mas às vezes por algum problema sobe demais aquela temperatura, ele não sai, ou ele acaba se encostando em local muito quente, acaba tendo queimaduras. Então tem que tomar cuidado sobre isso. E o tutor pode deixar também as caminhas, é bacana deixar a caminha, cobertor para o gato, que ele vai buscar ali se aquecer também. Mas eu acho que o principal para o felino é nós prestarmos atenção que ele diminui a ingestão de água no inverno. Tá? E isso é muito perigoso para o felino por causa das doenças do trato urinário. Então, os proprietários têm que ficarem atentos a isso, tentar estimular ele a tomar mais água e prestar muita atenção na questão da ingesta calórica também. Provavelmente o felino, mais até do que o cachorro, tem que ficar atento sobre isso, porque talvez tenha que aumentar o volume de ração e o volume de ração úmida, né? João reforça que, em caso de algum acidente com o felino, é importante que ele receba o atendimento profissional o quanto antes. Leva para a clínica o quanto antes, porque às vezes a gente olha, parece ser pouco, mas acontece a síndromes ali, vai acontecendo alguns outros problemas que vai aumentando cada vez mais a gravidade. Então, quanto antes levar para o veterinário para estabilizar, melhor e mais rápida a recuperação, né? O profissional também dá dicas para quem cuida de cavalos. Confira. Tem raça sim, tem raça que aguentam o frio, foram desenvolvidos no frio e aguentam muito mais o frio, como por exemplo o Percheron. O nosso próprio cavalo crioulo foi desenvolvido na América do Sul, aqui no sul da América do Sul. Então são cavalos mais rústicos, adaptados ao clima, né? Então aguentam mais. Mas no modo geral, o importante para equinos e animais de produção, no modo geral, até poderia utilizar aí também ovinos e bovinos, né? É tu ter abrigo. Né? Então, a campo, quando estão a campo, tem que ter abrigo. Por isso que, às vezes, a gente vê muita conversa que não é verídica na mídia ou até nas redes sociais, agora bastante, né? Sobre a questão do desmatamento, por exemplo. Quem cria esses animais sabe que tu não consegue passar um bom inverno ou um bom verão com um campo 100% desmatado. Tu tem que ter zona de sombreamento ou zona de revessa de chuva e revessa de vento, porque senão esses animais vão sentir muito, sentem muito mesmo, né? Então, com redução de peso, com baixa imunidade, acontece o que eu tinha comentado lá nos cães, nos gatos, do frio baixar a imunidade, acontece com todos os animais, inclusive com os humanos, né? Matando o frio, a gente vai baixar a imunidade também. Então, a campo é fundamental ter essas revessas, né? Então pode ser uma revessa com a floresta, que a gente chama, né? Ou com árvores, né? Ou pode ser uma revessa construída, né? Então galpões onde que ele tem o abrigo da chuva e do vento, tá? Por que se usa as capas? Porque o cavalo, quando ele sente frio, 2 dias de frio para ele já é suficiente para ele aumentar o pelo e deixar o pelo erguido, tá? E aí dá aquela sensação do cavalo tipo urso, assim, vamos colocar. Ele não fica tão bonito, não fica com a musculatura aparente e tal. Então o pessoal utiliza as mantas justamente para ele não sentir frio e ficar com o pelo bem fininho, bem liso, que é como o pessoal gosta para se apresentar em rodeio, apresentar em cavalgada, fica mais bonito e por conta disso se usa essas mantas para justamente não sentir o frio e não ter o problema do pelo erguido aí.
Você está ouvindo o Direto ao Ponto do Correio do Povo, que hoje conversou com o médico veterinário João Pereira Júnior. João, muito obrigado por nos esclarecer essas dúvidas e ajudar o nosso ouvinte a cuidar melhor do seu pet durante este inverno. Eu agradeço o espaço, agradeço a audiência. É sempre bom a gente poder passar alguma informação técnica, a gente desmistificar algumas coisas, né? E poder trazer aí um melhor conforto aos animais e os tutores também ficarem mais seguros de fazer o correto, né? Então, eu agradeço bastante a oportunidade e o Simvet fica sempre à disposição aí também a esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Gostou do podcast? Não deixe de acessar o Correio do Povo e assinar a newsletter mensal de indicações do Direto ao Ponto. Este e os outros programas você pode conferir nos principais tocadores de podcast. Este episódio teve a produção e roteiro e apresentação de Felipe Ur, edição de Thiago Basso e coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Melo. Até a próxima!